Olá! Hoje a gente mergulha em Gênesis capítulo 25. Vamos usar alguns comentários bíblicos para nos ajudar a entender melhor. Isso aí. A ideia é olhar para os descendentes de Abraão depois da Sara, focar em Isaac e Rebeca e, claro, naqueles gêmeos, né? Esaú e Jacó. Exatamente. E ver o que essa história toda, lá no comecinho, já nos ensina. As fontes ajudam a gente a pegar o contexto, o significado mais profundo. Vão além do texto puro, né? Trazem a cultura da época, os símbolos, é bem rico. Legal. Então, começando por Abraão. Depois que Sara morreu, ele viveu mais um bocado, né? Casou de novo com Quetura. Isso, teve mais 6 filhos com ela. Os descendentes deles se espalharam ali pelas terras do Oriente. E a Bíblia foca mais no Isaac. Mas esses outros povos existiram mesmo, né? Sim, sim. Os comentários e até a arqueologia apontam para isso. Os midianitas, por exemplo, descendentes dessa linha. E os ismaelitas, claro, que vieram do Ismael. Os ancestrais dos árabes, que ficaram famosos pelo comércio no deserto. Exatamente. E eles voltam a aparecer na história, interagindo com o pessoal de Israel, os descendentes de Isaac. É interessante como tudo se conecta. E tem aquele detalhe, né? No enterro do Abraão, quando ele é colocado lá com a Sara. Ah, sim. Só o Isaac e o Ismael estão presentes. Pois é, os filhos das promessas originais, de alguma forma, ali juntos naquele momento. É forte isso. Muito. Quase como se o texto dissesse, olha, a história principal segue por aqui com o Isaac, mas sem apagar o resto, sabe? Marca o foco da aliança. Certo, faz sentido. Então vamos para Isaac. Ele casa com a Rebeca, ele tinha 40 anos. Só que ela era estéril. Mas demorou, né? Demorou 20 anos. Isaac já estava com 60 quando a Rebeca finalmente engravidou. E não foi uma gravidez fácil. Não mesmo. O texto fala que os filhos lutavam dentro dela. Dá pra imaginar a angústia. Total. E a Rebeca, nessa aflição toda, também busca a Deus. Ela pergunta por que isso está acontecendo comigo. E aí ela recebe uma revelação, uma profecia bem direta, né? Muito direta. O Senhor diz para ela que tinha 2 nações no ventre dela, 2 povos, e que o mais velho serviria ao mais novo. Poxa, isso já definia muita coisa ali na frente, né? Uma inversão da ordem natural. Completamente. Já sinalizava uma rivalidade futura e um plano divino que ia seguir por um caminho inesperado, favorecendo Jacó. E o que os comentaristas destacam muito aqui é essa família que, na dificuldade, recorre à oração, tanto Isaac quanto Rebeca. Um padrão, né? Interessante. Aí nascem os meninos. Primeiro Esaú, ruivo, peludo. Isso. E ele se torna um caçador habilidoso, um homem do campo, como diz o texto. E logo depois vem o Jacó, né? Segurando o calcanhar do irmão. Por isso o nome. Exato, Jacó. E ele era diferente, mais quieto, homem de tendas, ligado ali às coisas de casa. E aqui a coisa fica bem interessante. O texto não esconde, Isaac preferia o Esaú. Sim, é explícito. Diz que Isaac amava Esaú porque comia de sua caça. É uma motivação bem pé no chão, né? É verdade. Talvez ele admirasse essa coisa do Esaú ser mais ativo, aventureiro, ou era só pelo churrasco mesmo. Pois é, os comentários exploram as duas coisas. Talvez uma admiração pela força, pela ação, ou talvez uma dificuldade do Isaac em enxergar o plano maior que já tinha sido revelado para Rebeca, focando no benefício mais imediato que o Esaú trazia. Essa preferência já planta uma semente de conflito ali, né? Com certeza. E os nomes deles têm um peso a mais. Ah, tem sim. Esaú pode ser ligado a peludo, mas também a Edom, que lembra vermelho. E Jacó, além de calcanhar, carrega essa ideia de suplantar, de passar a perna, digamos assim. Já indicando o futuro. É o que muitos comentaristas sugerem. Tem até uma ironia, né? Esaú, o vermelho, ligado depois ao ensopado vermelho pelo qual ele vai fazer aquela troca. E chegamos lá, o momento crucial. Esaú chega da caça, morto de cansaço, faminto, e vê o Jacó cozinhando. Um ensopado de lentilhas. Vermelho. Isso. E ele pede desesperado. Me dá desse negócio vermelho aí. Ele tá no limite. E o Jacó, esperto, vê a chance. Na hora. Ele diz, claro, mas me vem de hoje o seu direito de primogenitura. Uau! Direto ao ponto.
Mas o que significava exatamente esse direito? Era só status? Não, não. Era muito mais. Os comentários batem nessa tecla. Era uma bênção tripla. Tinha a parte espiritual, de ser o líder religioso da família, tinha a parte financeira, a porção dobrada da herança, e tinha a honra, a autoridade familiar. Era algo enorme. Nossa, era muita coisa. Mas era normal tratar isso com tanta leveza? A reação do Esaú foi chocante para a época também? Foi muito chocante. A resposta dele é o ponto central para entender o caráter dele ali. Tô quase morrendo, para que me serve essa primogenitura? Impressionante. Ele minimiza totalmente o valor daquilo. Completamente. Mostra um desprezo pelo futuro, pela bênção de Deus, pela herança espiritual e material, tudo trocado por uma satisfação física imediata. Ele jura e fecha o negócio, vende o direito por um prato de lentilhas. É visto como um ato de desprezo mesmo, né? Pelas coisas sagradas. Exatamente. Um foco total no presente, nos sentidos, no desejo do momento, em detrimento de qualquer valor duradouro. É um retrato bem forte. Então, para a gente recapitular, vimos a descendência de Abraão se espalhando, a importância da oração na vida do Isaac e da Rebeca diante das dificuldades. O contraste forte entre os gêmeos desde o ventre, as preferências familiares já complicando as coisas. E, claro, essa troca da primogenitura, o momento definidor, onde o desejo imediato atropelou um valor imenso para o futuro. Fica muito claro o peso das escolhas, né? Sem dúvida. E uma coisa que as fontes trazem para a gente pensar é justamente isso. Até que ponto a gente também não corre o risco de, no nosso dia a dia, pelos nossos impulsos ou necessidades do momento, acabar menosprezando coisas que têm um valor mais profundo, mais permanente. Boa pergunta. Sejam valores espirituais, éticos ou até nos relacionamentos. Exato. Que critérios a gente usa para não trocar o que realmente importa por um prato de lentilhas qualquer? Fica aí a reflexão que essa história tão antiga ainda provoca.